Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos mais uma vez rendermos as nossas honras ao nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos tem dado a vida e nos alimentado a esperança. Estamos voltando mais uma vez ao nosso encontro para tratarmos dos nossos subsídios para a escola bíblica dominical. É uma singela ajuda aos nossos amigos e irmãos, professores da escola bíblica, os nossos superintendentes e os pastores também que amam estar na igreja aprendendo a palavra do Senhor. Neste trimestre, continuamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentário é feito pelo pastor Osiel Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, lá no estado do Maranhão. Louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família, você que é nosso inscrito no canal. Mas eu gostaria de fazer um pedido a você. Nós estamos, não sei porquê, mas estamos passando uma dificuldade que as visualizações não aumentam, elas vão e caem. E não sei se os vídeos não estão sendo bem recomendados, não sei se as notificações estão chegando. Portanto, dê uma olhada, nos ajude para que a palavra chegue mais longe. Isso não é para que eu fique famoso, que se fosse para ficar famoso eu já teria largado há algum tempo. Isso é para que eu e você, conosco na caminhada, alcancemos algumas vidas. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus serve para nos tornarmos sábios para a salvação. Então, a minha esperança, o meu trabalho, a minha confiança é que você, seus amigos, também tenham acesso à palavra de Deus e assim aprendam mais para nunca se desviar do caminho. Então a lição de hoje é de número 6, as nossas armas espirituais. É a nossa lição. Semana passada nós estudamos sobre os inimigos do cristão, que são o diabo, a carne e o mundo. Estudamos seus conceitos e estudamos também as formas que o Senhor nos dá para que lutemos contra esses inimigos e os vençamos. Não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor é quem peleja por nós. Hoje, nós estudaremos as armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Essas armas, elas são armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra inimigos, a nossa luta é contra os poderes das trevas, como Paulo diz, nos lugares celestiais. Então, se nós estamos lutando uma luta espiritual, logo as armas convencionais não serviriam. E nós usamos então as nossas armas, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, a palavra, o apóstolo Paulo, também no Antigo Testamento, fala de várias armas, que nós vamos ver no decorrer dos nossos subsídios. Mas há algumas armas também que não são listadas, que estão subentendidas, que nós não usamos. Só quem usa é o próprio Deus. Não são armas palpáveis. Como a palavra de Deus, nós usamos a palavra, que é a palavra de Deus, mas nós usamos, nós pronunciamos a palavra de Deus. A oração
também é uma arma espiritual e nós praticamos a oração. O jejum, da mesma forma. Mas há outras, por exemplo, o grito, que não está aqui, mas é uma grande arma espiritual. O povo de Deus venceu algumas batalhas usando o grito. Parece até coisa de maluco, mas é coisa de Deus. O grito. Eu vou ler com você em Josué capítulo 6, versículo 16, para a gente ver. Foi quando Josué derrubou os muros de Jericó. Diz assim, 6,16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E a Bíblia diz que eles gritaram, no versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Então, um obstáculo intransponível, porque era um muro largo. Alguns dizem que esse muro dava para um automóvel fazer manobra sobre ele. Então, só Deus, com as suas armas, que poderia fazer aquele milagre de não cair, não derrubar, não tombar, mas descer chão adentro. Glória a Deus. Outra arma que não está muito vista aqui, não está clara, mas é a nossa fé. A nossa fé é uma arma grandiosa. Podemos ler em Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então essa é uma arma também espiritual que nós usamos para vencer. Glória a Deus. E ainda em 1 João, capítulo 6, versículo 16, nós podemos ler. Primeira carta de Paulo a João, capítulo 6, capítulo 5, e versículo 4. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meus queridos, essa é uma poderosa arma espiritual com a qual nós temos vencido os obstáculos. E o que é a fé? Coisa tão poderosa assim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Então, nós não cremos no visível. Nós não cremos no aparente, nós cremos no invisível. Nós cremos naquelas coisas que nós, por meios próprios, nunca alcançaríamos. Porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Paulo diz que as coisas que nós vemos, não esperamos. Porque se nós estamos vendo, como esperamos? Ele diz que nós esperamos nas coisas que não vemos. E ele diz mais, com paciência o esperamos. As nossas armas espirituais são armas do crente. Não é todo mundo que pode empunhar as armas espirituais. Ele tem que crer. A condição para alguém usar a arma espiritual é a fé. É ele crer que elas
surtem efeito. Então, o que é uma arma? A arma é uma peça, um equipamento com o qual nós nos defendemos de um iminente ataque, de um iminente perigo, que seja próprio ou de terceiro. Então, essa é a arma. Por exemplo, a Bíblia diz que, eu acho que, salvo engano, é o apóstolo Paulo, que a área de segurança, as pessoas que trabalham em segurança pública, elas são pagas pelo Estado para o castigo dos malfeitores, isto é, então eles são armados para que eles castiguem aqueles que estão fazendo mal feito contra a sociedade. Porque é o agente do Estado que o Estado equipa, paga, prepara para que ele defenda os seus cidadãos. Então ele existe para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então, como é que ele defende a si próprio ou terceiro do malfeitor? Usando armas. Armas que sejam letais ou armas que sejam não letais. Ele usa armas de ataque e usa armas de defesa. Para que nós utilizemos essas armas, não é simplesmente tomá-la na mão. Nós temos que ter estratégias, temos que ter treino. Falando do Estado, o Estado próprio se encarrega de treinar os seus agentes para que eles lutem contra o inimigo do próprio Estado, o inimigo da lei, o marginal, aquele que não observa a lei. Então, nós não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que não ignorava os ardis de Satanás. Isto é, alguém até diz, não, o diabo não tem poder. Tem sim, tem poder. Ele tem poder, só que é um poder limitado. O poder ilimitado está nas mãos do nosso Deus e ele distribui para nós, como Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos as armas que o Senhor distribui para nós, como sendo a palavra de Deus, o jejum, a oração, a fé, a perseverança, o cuidado, a modéstia. São armas que nós podemos usar para abater a fúria do inimigo. Então, o Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para inibir ou ludibriar as pessoas. Ele arrebata a palavra, ele busca altas posições com mentira e assim por diante. O diabo usa as pessoas. As pessoas às vezes são usadas de forma que elas acham que estão prestando um serviço a Deus, que estão prestando um serviço à família, à sociedade, mas na verdade elas estão sendo usadas pelo inimigo, que é sorrateiro, é contumaz, e quando elas menos esperam, perdem a vida, perdem a esperança, perdem a saúde. Porque o diabo ele trabalha para isso, ele quer de toda forma abater aqueles que se tornam suas vítimas, suas presas. Então o diabo, segundo o apóstolo Paulo, é o chefe de toda a força do mal. Nós não devemos, como ele próprio diz, desprezar, não devemos ignorar os ardis, a força, as artimanhas do inimigo, que ele usa para nos enganar, para nos entristecer, para nos abater. Em Atos capítulo 5, versículo 3, está escrito que Pedro investiu contra um certo casal, Ananias e Safira, porque, segundo ele havia mentido contra o Espírito Santo. Então, o diabo, uma das artimanhas
das estratégias do inimigo para enganar é a mentira. Olha o que Pedro diz em Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aqui fala, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que ninguém tinha nada que considerasse sua própria, mas considerava em comum. E havia uma prática de que as pessoas, tendo propriedades, elas vendiam e traziam o valor da venda e entregava nas mãos dos apóstolos. Muita confiança, porque também os homens de Deus eram homens de Deus de confiança, homens corretos, homens tementes a Deus. Houve um certo homem chamado Barnabé que vendeu sua fazenda e entregou na mão dos apóstolos. Mas outro, um casal, que era chamado de Ananias e a sua esposa Safira, venderam igualmente uma propriedade, retiveram parte do valor e levaram a outra parte a Pedro. Mentiram, quer dizer, para ficar bem na foto, não para a gente demonstrar que estamos também abraçando o projeto, que não temos nada em comum, então vamos levar uma parte. Ninguém sabe, só sabe nós dois, vamos levar. Mas eles não sabiam que o Espírito Santo é aquele que testemunha todas as coisas. E Pedro, então, repreendeu pela mentira que ele soltou, não a Pedro, mas ao Espírito Santo. E o resultado é que eles dois foram mortos por causa dessa mentira. No capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas, 22 capítulos, o versículo 3 e 4, nós temos outro caso, 22, 3 e 4. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, era um dos 12 apóstolos, mas ele se permitiu ser usado pelo diabo para que entregasse o nosso Salvador para que fosse morto. Então, se nós não tomarmos cuidado, se cochilarmos, somos logo tragados pelo inimigo, porque ele é estrategista do mal. Ele vive tramando o mal contra a igreja de Deus, contra os homens e as mulheres de Deus. As três armas espirituais, como eu já disse, a palavra de Deus, a oração e o jejum, são as armas mais potentes que nós temos na nossa mão, à nossa disposição. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que Jesus refutou o inimigo, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é uma arma para nós, para o cristão, tanto de defesa quanto de ataque. Em Mateus capítulo 4, ainda, versículo 10, nós lemos o seguinte: Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Está escrito. O que é que está escrito? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a grande arma, é a espada, é a arma de ataque e de defesa. E Jesus se defendeu do diabo que estava tentando com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para respondermos com mansidão e temperança a todos que nos perguntarem acerca da esperança que há em nós. Então, essa resposta que nós vamos dar não é uma resposta própria, extraída do meu conhecimento. Não, é uma resposta baseada na palavra. Temos que estar prontos para dizer, para esclarecer a tantos quantos nos perguntem que esperança eu tenho. O que é que eu ganho com essa história de largar tudo e ser crente? Então, essa resposta vai ser dada pela palavra, porque Paulo diz que toda a escritura
divinamente inspirada, é própria, é apta para responder, para redarguir, para instruir. Então, tudo é na palavra. Não são as narrativas, porque a palavra de Deus ainda diz que é ela que convence, é a palavra de Deus que convence, junto com o Espírito Santo que está na palavra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A oração é a nossa grande aliada. A Bíblia diz que quem está alegre, canta, e quem está triste, ora. Quantas vezes nós estamos tristes por alguma coisa que nos aconteceu, porque nós não estamos livres aqui dos problemas. Paulo disse que fala dos maus dias, e todos nós passamos maus dias, más experiências. Então, quando nós estamos passando, trilhando nesses maus dias, é aconselhável que nós nos entreguemos à oração. Logo o Espírito Santo vai nos visitar e nós vamos ficar alegres. Receberemos o alento desse mesmo Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós devemos orar todo o tempo. Jesus já disse, orai sem cessar. Em outro lugar ele diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Quando ele diz não entreis em tentação, ele não está dizendo que nós vamos viver a vida toda sem ser tentados. Ele está dizendo que se nós orarmos e vigiarmos, na hora que a tentação vier, nós estamos seguros para passar por elas e vencermos. No livro dos Salmos, capítulo 55, versículo 17, nós podemos ver o seguinte, mas 16, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, quer dizer, eu invoco de tarde, eu invoco de manhã e ao meio-dia orarei. De tarde, de manhã e ao meio-dia eu orarei e clamarei e ele me ouvirá. Então, quem quer ter vitória, nunca as terá pela própria força, pela experiência, pelo conhecimento intelectual, pelas amizades que tem, pelo poder que exerce, pela força que adquiriu. Ninguém adquire nada por isso. Se quisermos ter alguma coisa, temos que tê-la pela oração. Glória a Deus. Nós temos um registro na Bíblia Sagrada de um jejum que venceu uma guerra. Eu vou ler aqui um versículo, não vou me ater muito, mas é o jejum que venceu a guerra. Está em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Isso é Esther dizendo. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Aqui foi quando Amã, o mau Amã, conseguiu junto ao rei um edito para que todos os judeus fossem mortos. Mardoqueu, que era tio de Esther, que era a rainha, levou o caso a Esther. Esther inicialmente não deu muito valor, e depois o próprio Mardoqueu diz, olha, diga a ela que ela também é judia. Então, se o edito é para mim e é para os demais, é para ela também. Ainda que ela seja a última, mas ela também será morta. E a Bíblia diz que ela então se convenceu disso e decretou um jejum em Suzã. Ela também jejuou por 3 dias e, ainda que fosse fora da lei, porque ela não tinha marcado com o rei, que era o marido,
e ela, assim que ela fosse, que ela se apresentasse, o rei deveria mostrar o cetro, que era a prova de que ela poderia entrar, e ela disse, eu vou, ainda que não seja do costume, se eu perecer, pereço. E a Bíblia diz que ela foi, falou com o rei, denunciou a armadilha de Amã, e como o edito não se podia revogar, ele editou outro decreto para que o povo judeu se defendesse. E a Bíblia diz que na defesa do povo judeu, muitos morreram. Os inimigos, Amã e os inimigos morreram, porque Deus permitiu, pelo jejum e pela oração, que a coisa virasse, que houvesse a virada e o povo de Deus agora tivesse o direito de se defender. Então, esse é o jejum que venceu uma guerra. E a oração, que também tudo isso está ao nosso dispor, é a grande arma que nós temos na Bíblia, grandes batalhas. Nós temos um capítulo 11, na carta aos Hebreus, que alguns chamam de o capítulo da fé, que trata exatamente da fé, de homens e mulheres que venceram pela oração. A fé, a oração com a fé. E a Bíblia diz, num determinado trecho, ela diz que apagaram a força do fogo pela fé. E se eu não tiver fé, a minha oração não vai. Quando nós estamos jejuando, é aconselhável que nós nos desliguemos de quaisquer outras coisas e nos dediquemos à oração, à leitura da palavra, a um retiro, para que nos encontremos mais facilmente com o Espírito Santo. Então, como eu disse, o jejum, aquele jejum junto com a oração, que não foi só o jejum, mas ela pediu que jejuasse e orasse por 3 dias, e Deus concedeu a vitória aos judeus. O jejum, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O jejum é uma prática presente. Este é o ato usado no contexto de busca de uma orientação divina. E por que nós vemos hoje tantas coisas nas igrejas, escândalos, frieza, abandono da crença firme na palavra, muita religiosidade, muito relativismo? É porque as pessoas abandonaram as armas, estão desarmadas. Eu nunca ouvi dizer que pessoas que estão guerreando possam fazê-lo sem armas. Quando Josué foi invadir Jericó, a Bíblia diz que Deus mandou primeiro, ali como se dividisse a tropa em 4 pelotões, em 4 grupamentos. O primeiro, os que estivessem armados na frente. Primeiro pelotão, os armados. Segundo pelotão, os sacerdotes com as buzinas. Terceiro pelotão, a arca. E 4º pelotão, o povo. O restante do povo, que é aquele povo que gritou lá na 7ª volta do 7º dia, e o muro caiu abaixo. Portanto, não se guerreia sem armas. E quando as pessoas largam as armas, quando as pessoas detêm as armas, elas logo são vencidas. Elas se tornam presas fáceis. Deixa de ler a palavra. Alguém já disse que a leitura da palavra de Deus é a árvore da fé. Deixa de ler. Deixa de orar. E deixa de jejuar, acabou. A pessoa, é o crente ideal para cair. É desse tipo de gente que o diabo está buscando.
E a Bíblia diz que ele não está longe de nós. Ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Quando encontra alguém que largou as armas, ele entra. Ele é astuto, ele é ardiloso. E se alguém está sem arma, está indefeso. E o indefeso fatalmente vai perder. Então Jesus é o nosso modelo fiel. Tanto na oração, quanto na palavra, quanto no jejum. Está escrito que ele era um homem de palavra, era um homem que pregava a palavra, um homem que evangelizava. Está escrito que ele era um homem de oração. Quando ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele havia orado 40 dias e 40 noites. E Jesus tinha necessidade de orar? Não, é que Jesus era 100% Deus, mas ele fazia isso para que nós seguíssemos o seu exemplo. Então, quando ele venceu o diabo pela palavra, ele viveu em oração. E nós devemos viver em oração. Hoje não se vê mais. Não estou aqui sendo saudosista, não estou apegado ao passado, não. Mas eu sei que muitas vezes, lá no passado, que eu não sou tão novo assim, os feriados, alguns deles, nós usávamos para estar na igreja, orando, consagrando a vida ao Senhor, ouvindo a palavra, uns pregam, outros ouvem. Isso acabou. Acabou. Hoje, eu estou dizendo nós porque estou inserido, nós só queremos lazer. Os feriados não são mais usados na igreja para um serviço cristão, um serviço a Deus. Os feriados são usados para lazer. E quando nós nos apegamos muito às coisas daqui, e o lazer é uma delas, nós nos enfraquecemos. Não que o lazer seja pecado, mas se nós equilibrarmos entre o lazer e o serviço cristão, a coisa anda melhor. E por fim, nós não podemos deixar de viver uma vida de jejum. O nosso irmão profeta Elias, a Bíblia diz que quando ele estava corrido para escapar da morte, a Bíblia diz que ele ficou lá debaixo de um zimbro, lá em Beceba, no deserto. Mas Deus seguia ele, Deus não desiste daqueles a quem ele chamou. A Bíblia diz que um anjo chegou lá e disse: Elias, levanta e come. Ele levantou, comeu e voltou a dormir. Deus mandou o outro anjo: Elias, levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, se foi com a força daquela comida, logo está claro que ele não tinha reposição alimentar. Ele caminhou todos aqueles dias com a mesma comida que ele tinha comido lá debaixo do zimbro. Glória a Deus. O jejum, claro que não é para todo mundo. Tem pessoas que têm problema de saúde e a gente não está aqui querendo espiritualizar tudo. Pessoas que não têm problema de saúde, que não pode passar muito tempo sem se alimentar, essas pessoas devem evitar. Ou se não evitar, encurtar o tempo, encurtar as horas. Mas ninguém deve estar livre do jejum. O jejum é uma arma que deve estar na mão do cristão, de todos eles. Assim como a palavra de Deus, assim como a oração, o jejum não pode ser desprezado. Nem foi antes, nem pode ser agora. Que é ele que nos aproxima de Deus. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar as suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais. Palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez uso dessas armas, podemos vencer
as estratégias do inimigo. Portanto, coloque aí no seu coração, grave bem, as nossas armas inseparáveis. É a arma, assim como o fuzil é a arma do soldado, a palavra de Deus, o jejum e a oração é a arma, ou são as armas do cristão. São as armas espirituais dos cristãos, porque é com ela que nós poderemos, como diz o apóstolo, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.